Hoje nós vamos estudar sobre a diferença entre ter uma experiência com Deus. Já está na tela, viu, irmãos? Isso aí facilita, porque daí você pode ficar apenas anotando as coisas que você quer anotar, né? A Bíblia já está ali para você ler. Então hoje nós vamos estudar sobre a profunda diferença que há entre ter uma experiência com Deus e ter uma vida de excelência com Deus. São coisas diferentes. Infelizmente, um grande número de pessoas que têm uma experiência com Deus nunca chegam ao nível de uma vida de excelência. Uma vida de fé, de excelência, frutífera, que realmente glorifica a Deus. Grande número de pessoas que têm uma experiência com Deus, ela fica apenas no nível da experiência. Ela nunca se aventura a águas mais profundas na sua fé. E por isso elas são improdutivas. E por isso elas são estéreis, não deixando nenhuma descendência espiritual. Houve um filho de Jacó chamado Onã. O Onã eram dois irmãos, o Er e o Onã. O Er se casou com uma mulher, não teve filhos. Aí o Jacó falou para o Onã, irmão do falecido: case com a tua cunhada para suscitar filhos à memória do teu irmão falecido. Essa lei é chamada a lei do levirato. Era assim: um casal se casava e antes de ter filhos, o marido morria. Se ele tivesse um irmão solteiro, o irmão era orientado a casar com aquela cunhada, e o primeiro filho que eles tivessem seria colocado no nome do falecido irmão, para que aquele que faleceu não ficasse sem um nome no meio de Israel. O Er faleceu, o Onã casou-se com a cunhada. Sabe o que ele fazia? Ele não concluía a relação sexual. Naquele tempo não tinha camisinha, né? Não tinha camisinha. Mas ele fingia que tinha uma relação sexual com a cunhada, que já era esposa dele, mas ele derramava o sêmen na terra. Ele não concluía a relação, ele não fecundava aquela mulher. E a Bíblia diz que Deus não gostou disso e o matou por isso. Tirou a vida dele. Qual é a lição que a gente aprende? Eu já preguei sobre isso aqui. Que intimidade sem fecundidade é pecado e gera morte. Muita gente quer tirar uma onda com Deus. Muita gente quer ter um prazerzinho com Deus, mas veste uma camisinha, sabe, irmãos? Não quer procriar para Deus. A igreja está cheia de pessoas. A igreja que eu falo de modo geral.
que aparentemente estão dispostas a tudo, mas não dê um compromisso para ela porque ela não quer. Infertilidade. O Onã não queria gerar um filho naquela mulher, porque ele não queria gerar um filho que ficasse para a memória do irmão dele. Olha só a maldade. Deus interrompeu a vida dele. E a gente aprende essa lição, que intimidade sem fecundidade é pecado e gera morte. E trazendo para uma análise mais sociológica, mais do dia a dia, sexo não é playground, viu, irmãos? Sexo não é lugar para diversão. Tem o lado prazeroso entre o marido e a mulher, não se discute isso. O lado prazeroso tem. Mas o sexo cumpre uma função primordial, que é a procriação, a perpetuação de um nome, de uma família. As pessoas não estão dando bola para isso mais hoje. Aquela porcaria daquele cachorro vale mais do que isso. Desculpa falar porcaria, viu? Vamos falar do gato também, né? Não fica só no cachorro. E tem o passarinho também, né? Então, nós que dizemos que somos o povo da Bíblia e que amamos a Deus e que reconhecemos a Bíblia como sendo palavra de Deus, a gente tem que lavar a boca para falar isso. Porque em muitos detalhes da nossa vida a gente transgride e transgride mesmo, e não há quem faça a gente obedecer. Eu disse tudo isso para dizer aos irmãos que muitas pessoas têm buscado uma experiência com Deus. Têm buscado a solução de algumas questões mais urgentes na sua vida, mas que não se abrem para a possibilidade de uma vida profunda com Deus, onde ela vai assumir compromissos diante de Deus para gerar uma descendência para Deus, uma descendência espiritual. Então, o título do estudo de hoje é esse. Experiência não é excelência. E nós temos que buscar ter uma vida de excelência diante de Deus. Amém? Vamos lá. Mateus 12, do 43 ao 45, então. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. A esta geração perversa. Entenderam? Uma pessoa chega num lugar onde está a presença de Deus, tem um demônio na vida dela, está endemoniada, está oprimida, está amarrada. O diabo está amarrando, está... Aí essa pessoa é liberta. Ela tem uma experiência com Deus. Só que a experiência com Deus, a experiência de libertação,
nada mais é do que a reforma do ser, através de um choque de realidade. Por exemplo, está 40 graus de calor, você entra num ambiente com ar-condicionado, 22 graus. Você tem aquele choque, não tem? Você se refresca, que gostoso. É um choque de realidade. A pessoa chega num ambiente, ela está endemoniada, possuída pelo demônio, ali a presença de Deus está, a luz prevalece sobre as trevas e ela é liberta. Então ela tem esse choque de realidade. A realidade que a pessoa vivia e a nova realidade experimentada quando o poder de Deus atua na vida dela. Aí o demônio vaza. Ok? Saiu o demônio. Aí ela sai daquele ambiente, naquele momento, aliviada, transformada. O demônio saiu. Mas o demônio não sai definitivamente e vai embora. Ele dá uma volta e volta naquela pessoa para ver se ela pode entrar, se ele pode entrar de novo. E se ele achar aquela casa, como disse Jesus aqui, né? Vazia. Vazia porque ele já saiu. Varrida e adornada. Porque quando o demônio sai, é como a faxina que você faz na tua vida, na tua casa. Sai o lixo todo, a casa fica bonita. Então aquele espírito, antes de qualquer coisa, buscando repouso, buscando abrigo em outro lugar, e não achando, ele diz, deixa eu dar uma passada na casa onde eu saí. Às vezes a pessoa se muda de uma casa e não dá certo onde ela vai, ela passa na casa que ela morava, puxa, aquela casa era tão boa, será que está desocupada ainda? O demônio faz isso. E se ele acha a casa vazia, adornada e varrida, ou seja, o coração da pessoa de onde ele saiu está vazio, você está percebendo que não pode deixar o coração vazio. A casa não pode ficar vazia. Você já viu o que acontece com casa vazia na cidade? Vidraça quebrada, maconheiro pula o muro, vai esconder droga lá dentro. É isso que acontece. Espiritualmente também. O demônio volta lá. E se ele achar a casa vazia, ele convida 7 demônios piores do que ele. 7 mais eles são 8. Aí o último estado daquela pessoa vai ficar 8 vezes pior do que era. Por quê? Porque ele permitiu que a sua casa, que o seu coração ficasse vazio. Quando nós temos esse choque de realidade, nesse encontro com Jesus, quando nós temos uma experiência com Deus, nós temos que aproveitar para construir uma vida de excelência. Temos que preencher esse espaço no nosso coração. Eu sempre disse uma coisa, irmãos, a respeito de ter compromisso com as coisas de Deus. Eu dou graças a Deus porque eu era um menino ainda, eu já entendi isso. Eu aprendi assim, eu quero ter 1000 compromissos com Deus e nenhum com o diabo. Nenhum com o diabo. Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não dá espaço para ele. E o diabo não precisa de uma porta daquele tamanho aberta. Ele precisa só do buraco de uma fechadura. Então tem que fechar todos os espaços para o inimigo. Digam glória a Deus. Agora,
Reforçando então, o inimigo só pode completar esse ciclo aqui descrito, de sair e voltar de novo e trazer demônios piores, ele só pode completar esse ciclo de sair e de voltar na vida de quem teve uma experiência, mas não construiu uma vida de excelência através da conversão e da rendição total do seu ser. Vou repetir. O espírito imundo só pode completar esse ciclo de sair e voltar e trazer outros na vida de quem teve a experiência da libertação, mas não construiu uma vida de excelência através da conversão total do seu ser. Prestou atenção na palavra que eu usei aqui? Construiu. A vida de excelência com Deus você constrói. Eu estou construindo a minha ainda. Fazem 52 anos. Eu estou construindo a minha ainda todo dia. É um tijolinho depois do outro. A vida de excelência você constrói. A experiência não. A experiência com Deus, você está com um problema, enzuretado, atrapalhado, enrolado, endiabrado, encapetado. Alguém fala de Jesus, te leva num lugar, te leva na igreja, e você tem aquele choque de realidade, e a misericórdia de Deus te alcança, e você entra ruim e sai bom. Então a experiência com Deus, às vezes é uma coisa que você nem buscou, mas a misericórdia de Deus te alcançou. Mas a vida de excelência não. Essa aí você tem que construir no dia a dia. Um tijolinho em cima do outro tijolinho. Quem entendeu? Quem entendeu até aqui? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A excelência, a vida de excelência, que é a libertação completa e definitiva, e a dedicação da vida para Deus, para ocupar aquele espaço, isso é excelência. Excelência é a libertação completa e definitiva e a doação do nosso espaço da vida para Deus preencher. Quando que acontece isso? Quando admitimos o novo domínio sobre a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que domina a sua vida? Quem é que domina a sua vida? Quem manda na sua vida? Você. É você que domina a tua vida. Certo? Eventualmente pode entrar um demônio, se for dado lugar, um demônio pode entrar ali e roubar o domínio para ele. Roubar o domínio para ele. É um invasor. O demônio é um invasor. Mas originalmente, quem domina a vida de uma pessoa é a própria pessoa. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre escolha. Nós dominamos a nossa vida. O demônio é um invasor. A excelência acontece quando? Quando a gente tem uma experiência com Deus que nos livra do demônio e nos livra de nós mesmos. E o Espírito Santo assume o controle e preenche o espaço. Diga comigo assim: eu não preciso de libertação só do demônio, mas também de mim mesmo. Diga, da minha carne, do meu eu.
Diga, eu preciso me libertar disso. Eu preciso de uma ocupação, diga, por parte do Espírito Santo, completa do meu ser. Diga-se, o nome disso é excelência. Lucas 11, 21 e 22. Eu acho que vai estar na tela aí, viu, irmãos? Quem está anotando, é bom anotar. Eu me admiro da inteligência de vocês. Nunca vi uma igreja tão inteligente como essa. O povo não marca nada, eu acho que vocês guardam tudo, né? Coisa espantosa. Eu não consigo. Eu tenho que escrever tudo. Quando você vem no estudo, traz um caderno, traz um bloco. Anota, anota. Lucas 11, 21 e 22. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O que é o despojo? É o espólio, é o que sobrou daquele que foi derrotado. Numa guerra é assim, o vencedor fica com o despojo de guerra, fica com a riqueza do outro. Para você ter uma ideia do que seja excelência, isso aqui, ó. É a libertação completa e definitiva quando um outro domínio se dá na nossa vida. Então Jesus disse, quando o valente guarda a sua casa, em segurança está tudo o que ele tem. Até que chega um mais valente do que ele. No caso, é o Senhor Jesus. Bota o valente para fora, aquele espírito maligno, e o próprio espírito da carne do homem, desaloja, e ele agora assume o controle e fica com o despojo. A nossa vida aí fica, então, inteiramente à mercê do poder do Espírito Santo. Isso é o início de uma vida de excelência. Experiência não. Experiência é apenas o choque de realidades. Amém, irmãos? A pessoa tem um choque de realidade, tem um benefício imediato ali, mas o objetivo de Deus é a ocupação total do nosso ser, com a nossa permissão, para que possa então ser construída uma vida de excelência, uma vida frutífera para a glória de Deus. E louvor do seu santo nome, para que deixemos nesse mundo uma descendência espiritual. Nós não podemos ficar usufruindo de uma experiência com Deus como quem chupa um picolé. Ai, que gostoso, ai, que gostoso. E nós estamos produzindo que fruto para a glória de Deus? Amém? Quem entendeu? Quem é o mais valente? É Jesus. Esse é o mais valente. Ele entra, chuta o traseiro do demônio, e com a nossa ajuda ele chuta o nosso traseiro também, e ele toma conta de tudo e diz, não, agora é comigo aqui o negócio e nós vamos para a glória e louvor do nome do Senhor. E a nossa vida vai ficar ruim depois, né? Com o Senhor no controle completamente, vai ficar ruim para chuchu, né?
Vai melhorar tudo. Melhora tudo. Ponto número 3 agora. Esse novo domínio, o domínio de Deus na nossa vida, deverá envolver toda a nossa personalidade, todo ser e colocá-lo sob o controle do Espírito Santo. Esse é o ponto de partida para uma vida de excelência. Vou repetir. Esse novo domínio, esse domínio de Deus, deverá envolver toda a nossa, irmãos, personalidade. Eu conheço crente que nunca admitiu que Deus tocasse na sua personalidade. Gente que se manteve azedo, que se manteve xarope, que manteve uns quartinhos escuros, onde ele nunca deixou Deus entrar na vida dele. Vou repetir. Esse novo domínio, o domínio de Deus, que vai proporcionar uma vida de excelência, deverá envolver toda a nossa personalidade, todo o nosso ser e colocá-lo cativo de joelho sobre o controle do Espírito Santo. Quando isso acontecer, você entrou num processo de excelência. Esse novo domínio deverá envolver toda a nossa personalidade, todo o ser, colocando o nosso ser por inteiro cativo de joelho sob o poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você leia 2 Coríntios, capítulo 10, o 4 e o 5. A irmã vai pôr aí na tela. 2 aos Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Você precisa entender isso aqui. Se Deus quiser, você vai entender. Olha o que é uma vida profunda com Deus. O início de uma vida profunda é isso aqui. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, irmãos, as armas que a gente usa para o nosso combate, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E o 6 diz, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo está dizendo assim, as armas da nossa batalha não são da carne, irmãos, mas são poderosas em Deus para destruir, olha só, fortalezas, anulando nos sofismas. O que é sofisma? O irmão que é advogado já deve ter estudado sobre isso. O que é sofisma? Sofisma
é uma especulação intelectual. É uma manipulação intelectual. É um argumento arrogante. Pessoas que têm o dom da oratória, que têm muito conhecimento, ele desenvolve sofismas, que é uma espécie de manipulação intelectual, tirando o foco de uma verdade, tirando o foco do assunto. Vou dar um exemplo. Você liga a televisão 3 horas da tarde, tem uma mulher pelada e um homem pelado, um em cima do outro lá na cama, 3 horas da tarde. Tem criança assistindo, tem. Aí você fica revoltado. Aí você entra em contato com a televisão, a associação, não sei do que, entra em contato com aquele produtor daquele programa. Aí você pergunta para ele assim: o senhor não acha que isso é uma vergonha? Sexo explícito 3 horas da tarde na televisão aberta? Ele fala para você assim: vergonha é a aposentadoria do INSS. Vergonha é a situação do UPA. Vergonha é o posto de saúde que não tem esparadrapo, não tem dipirona. Percebeu o sofisma? Percebeu? É uma nuvem de fumaça que ele cria para fugir do assunto propriamente dito. Isso se chama, em publicidade, isso se chama fundo e forma. Quem estuda publicidade, isso se chama fundo e forma. É quando você desvia a atenção do assunto principal através de uma argumentação que até tem fundamento, mas ela é maliciosa, ela é maldosa, é uma manipulação intelectual. Eu tive uma aula com um pastor uma vez, ele falou assim: vamos sofismar aqui? Vamos. Então vamos. Vamos criar uma nova religião de gente tudo pelado? Todo mundo nu. Vamos criar uma igreja? E com base bíblica. Falei: vamos lá, professor, vamos ver. Ele falou: então tá. Quando Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden, eles usavam qual roupa? Nenhuma. Eles andavam nus. Ok. Por que o homem vestiu roupa? Porque ele teve consciência do pecado. Então a roupa é um sinal que você vive no pecado. Se você está liberto do pecado, tire a roupa. Irmãos, falando sério, se criar uma igreja como essa em Assis, vai ter 5.000 pessoas. Aí você fala para os irmãos assim, ó. Ó, na cidade aqui, todo mundo fica de roupa, porque o povo é fraco na fé. O povo não é liberto. Então, para a gente não escandalizar, nós vamos no banco, nós vamos trabalhar de roupa. O irmão vai lá para a polícia, vai de roupa, porque são tudo fraco, pecador. Mas nós vamos comprar uma fazenda, um sítio, e lá, na nossa comunhão, quando a gente se reunir, é todo mundo sem roupa. Porque a roupa, Zeneide, significa que nós estamos debaixo do jugo do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todo o pecado. Então tira a roupa. É forte esse argumento ou não é? Mas é um sofisma. É uma manipulação intelectual. Quem entendeu? O que Paulo está dizendo? Que as nossas armas
com as quais a gente luta no reino de Deus não são carnais. E quando ele fala não são carnais, não são intelectuais, não são humanas. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas da mente, irmãos, anulando nos sofismas e toda altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É por isso que eu falei que o Espírito Santo precisa chutar a bunda do demônio que está em nós, mas tem que chutar a nossa também. Porque isso aqui, é uma usina de resistência contra Deus. Isso aqui, por causa do estado de pecaminosidade onde a gente vive nesse mundo. Não é só o diabo que me atrapalha, sou eu também. O Antônio Carlos Miranda é um grande problema. Porque aqui dentro da minha cabeça, da nossa cabeça, há uma fortaleza construída. E vai dizer que não tem na tua cabeça? Vai dizer que você não é um obstáculo para que se dê a plenitude do domínio de Deus? Claro que você é um obstáculo. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, que as armas das nossas batalhas não são carnais. Ele está falando, não são intelectuais, não são humanas, mas são poderosas em Deus. Nós só podemos viver uma experiência de profundidade com Deus se houver uma conversão total do ser, incluindo a nossa personalidade. E que quando o Espírito Santo toma o controle, ele destrói essas fortalezas nossas, anula os sofismas e toda altivez. Isso tudo é do homem, irmãos, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, vou voltar lá atrás do que eu já falei. Quem é o controlador original da tua vida? É um pecador chamado você. O controlador original da vida do Lauro é um pecador chamado Lauro não sei das quantas. Esse é o controlador original. Um problema. Você é um problema, Lauro, para você mesmo. Tuas convicções, sofismas, as fortalezas intelectuais que impedem uma rendição total do ser. E tem o diabo que também capitaliza, que pode eventualmente ocupar aquela posição. Quando o demônio sai, a pessoa tem aquele alívio, mas ela tem que preencher esse vazio com uma redição total do seu ser, para que se dê, então, o início do processo de uma vida de excelência. Quem está entendendo, irmãos? Então, aquele que obteve o conhecimento de Deus pela revelação do Evangelho deve se tornar submisso a Cristo em tudo. Senhor, está aqui, ó. Está aqui a chave do meu ser. Você já fez isso? Eu já fiz. Você já fez isso? Eu sei de mim. Você sabe de você.
Isso é um processo de construção. Isso é uma caminhada na direção de uma entrega total do ser para Deus, quando se permite uma ocupação total do nosso ser. Diga comigo, experiência não é excelência. Quarto lugar. Em que consiste essa total submissão ao domínio do Espírito Santo? Em que consiste? Essa conversão ou submissão total é mais do que arrependimento de pecados. É uma permissão explícita e consciente para que se forme em nós a natureza de Cristo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, de 3 a 11. A Ariane vai se lembrar disso agora. A Ariane vai se lembrar disso agora. Vai recordar. A Ariane vai recordar agora. 2 Pedro 1, de 3 a 11. Antes de ler, escute de novo. Em que consiste essa total submissão ao domínio do Espírito Santo? Essa submissão ou conversão total é mais que arrependimento de pecados. É a permissão explícita e consciente. Eu não digo nem permissão, é a busca explícita e consciente para que se forme em nós a natureza de Cristo. Então agora você vai ver aqui, ó, a formação na tua vida da natureza de Cristo. Você já passou numa rua assim que tinha uma casa velha? Aí veio lá um trator, derrubou tudo, carregou no caminhão, levou embora. E eles fizeram um prédio lá de 7 andares. É isso aí. Você é a casa velha, a tapera velha, que o trator tem que derrubar, pôr no caminhão e levar embora. Agora o Espírito Santo vai construir um prédio que tem o térreo e tem mais alguns andares em cima dele, que é a nova natureza de Cristo na tua vida. O que nós somos, irmãos, antes disso, muito pouco se aproveita. Quase nada se aproveita. Vamos lá? Vamos para a construção? Demolição e construção. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência, irmãos? Cuidado, aplicação.
reunindo toda a vossa diligência. Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Porque todas essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto lá. Vamos explicar. No versículo 3 e no versículo 4, Pedro diz que pelo divino poder de Deus nos foram dadas todas as condições na nossa conversão para nos conduzir a uma vida de profundidade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Diga comigo, quando eu conheci Jesus, eu recebi as condições para iniciar essa caminhada de uma vida mais profunda. Diga assim, essas condições que me foram dadas, se eu der continuidade, vão me proporcionar que eu seja coparticipante da natureza do próprio Cristo, me livrando das paixões e corrupção que há no mundo. É a preparação do terreno. A tirada do entulho. Aí Pedro diz, por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência agora, com cuidado, as coisas de Deus, a busca das coisas de Deus é com seriedade, é com diligência. Reunindo toda a vossa diligência, uma vez que você já teve o contato com o Evangelho, agora você recebeu a fé. Amém, irmãos? A primeira coisa, a gente recebe a fé em Cristo. Então vamos chamar a fé aqui do térreo. O andar térreo dessa nova construção. Diga comigo, a minha fé em Jesus é o térreo. Aí diz aqui, irmãos, no versículo 5, associe com a vossa fé a virtude. Começou o edifício. Ó. Em cima da tua fé, você tem que construir o primeiro andar da tua vida de excelência, que é a virtude. O que é virtude? Em cima da tua fé tem que estar a virtude. O que é virtude? Bondade moral, bom testemunho. Logo que você se converte, primeiro resultado que você se converteu, primeiro resultado que o Espírito Santo está dominando a tua vida e que uma nova construção está sendo levantada, é a virtude. É o que a gente chama de bom testemunho. Nossa, não é mais o Antônio. Não é mais o Pedro. Não é mais a Sebastiana. É uma outra vida.
Em cima da fé vem o primeiro andar desse edifício, que é a virtude, também chamada de bondade moral. A virtude é uma bondade moral, também chamada de bom testemunho, porque eu agora vivo na fé em Jesus. A tapera velha já foi jogada lá em cima do caminhão. É o novo edifício. Continuando a construção, então. Em cima da virtude, vem o segundo andar. O conhecimento. Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Tem Bíblia que fala, a ciência é o conhecimento. Você morreu, nasceu de novo, admitiu o domínio do Espírito Santo na tua vida, começou a dar bom testemunho, mas isso não basta. Você tem que ter um conhecimento mínimo para fazer a defesa da tua fé. Ô, dona Sônia, o que aconteceu com a senhora? Senta aqui que eu vou dizer o que aconteceu. Aí você vai falar da tua experiência, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento da palavra para você fazer a defesa da tua fé. Para que você responda bem quem perguntar a razão da tua fé. Você não ficar no eu acho. Por isso, depois do domínio total do nosso ser, a gente acrescenta o bom testemunho e acrescenta logo o conhecimento. Estudar a Bíblia, ler a palavra, vir no estudo bíblico, não perder os cultos à medida do possível. Eu não sei se vocês já perceberam, mas aqui na missão, cada culto é um estudo bíblico. Tem lugar que o povo canta, pula, sapateia, canta, sua, fica suado, fedendo no CC, e depois ele prega 10 minutos e o povo vai embora. Ou dá uma revelada e manda o povo embora. Aqui não, você já prestou atenção, cada culto é um bom estudo bíblico. Então você precisa se abastecer de conhecimento. Em cima da fé, a virtude, o bom testemunho. Em cima do bom testemunho, conhecimento, para você fazer a defesa apropriada da tua fé. E em cima do conhecimento, vai o quê? O domínio próprio. Domínio próprio, irmãos. Temperança. Domínio próprio. Autocontrole. Porque agora você já tem a fé, você já acrescentou o bom testemunho, você já está se abastecendo do conhecimento da palavra, agora você vai manifestar até automaticamente o domínio próprio. Nossa, mas ele era de um jeito, agora mudou. Pensa mais. Fala menos. Ora antes de resolver as coisas. Fala para as pessoas ter calma. Ele não tinha calma, mas agora ele fala, calma, calma, amanhã a gente vê, calma. Domínio próprio, capacidade de se controlar na comida, na bebida, nos exageros, para lá e para cá. Domínio próprio é uma vida de equilíbrio. Em todas as áreas, equilíbrio. Domínio próprio. Sabe, a pessoa que não ostenta em nenhuma área, que não se destaca, que não pendura um colar de melancia no pescoço, não, ela fica na dela. Mas ela é uma pessoa especial. Pessoa sábia. Pessoa de um bom conselho, de uma boa palavra, que não fala abobrinha. Domínio próprio.
Olha o prédio, está sendo construído. Vocês viram, irmãos? Em cima da fé vai o quê? Que quer dizer o quê? Bom testemunho. Como é que eu vou dizer que eu tenho fé em Jesus com um péssimo testemunho na comunidade? E em cima do bom testemunho vem o quê? Conhecimento. Eu tenho que fazer a defesa dessa fé. Por que eu estou dando um bom testemunho agora? Eu tenho que conhecer um pouco da palavra. E em cima do conhecimento vem automaticamente o quê? Domínio próprio. Porque o conhecimento diz para mim assim, ó, isso aqui não pode fazer, rapaz. Nossa, eu fazia. Aí você vai estudar de novo, fala, ai meu Deus, olha eu de novo aqui. Aí você só vê você na Bíblia. Você começa a se moldar. Domínio próprio. Equilíbrio. Em cima do domínio próprio vem outro andarzinho. A perseverança. Que também pode ser traduzida por paciência. Perseverança, paciência. Vocês estão percebendo que é um negócio meio automático, que uma coisa puxa a outra? Eu tenho fé, é natural que eu vou dar um bom testemunho, né, irmãos? Porque eu quero testemunhar do meu Senhor, né? Eu estou feliz. É natural que eu busque conhecimento, não é? É natural que o conhecimento me dê equilíbrio, não é? E é natural que tudo isso faça de mim uma pessoa paciente, perseverante. Ai, meu Deus! Calma, vamos perseverar, é aqui, ó. Você sabe que a minha falecida mãe gostava de pescar. Os corguinhos, assim, ela não gostava de água grande, assim, nunca montou num barco, jamais. Ela gostava nos corguinhos, pegar lambari. E a minha mãe tinha uma técnica infalível, técnica do pescador. Chegando 100 metros do rio, ela já falava, psh, ninguém mais fala, não bate o pé com força. Aí chegava no corguinho, ela procurava o lugar mais difícil que tinha no meio de um arranha-gato, e ela entrava, e ali ela sentava, e ali ela ficava. Passavam para lá, passavam para cá, ia atrás do peixe. Ela dizia, fica quieto. Ela ficava num lugarzinho só. Ela dizia, o peixe vai passar aqui, ó. Quando era tarde, na hora de vir embora, ninguém pegou nada. A dona Ana estava com o picoazinho cheio. Ela perseverava. Ali. Mas essa perseverança é natural de quem de quem creu em Jesus, de quem está dando um bom testemunho, buscando o conhecimento e uma vida equilibrada. Perseverança ou paciência. Sabe por quê, irmãos? Porque a experiência vitoriosa de ontem me dá paz sobre a batalha de amanhã. O que o salmista diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente na hora da angústia. Ele falava isso porque o Senhor já tinha se mostrado favorável a ele nas batalhas anteriores. Então ele não tinha medo da batalha do amanhã. Mas ainda tem mais uns andares aqui, não tem? Tem. Em cima da perseverança, a piedade. O que é piedade? Quem souber? Piedade, em português, na nossa língua, é ter dó de alguém. Mas a palavra piedade, o sentido original dela, é ter uma vida pia. É uma vida espiritual. É uma pessoa que tem uma vida com Deus. Ela tem uma vida de comunhão com Deus. Ela tem comunhão com Deus. Ela tem consciência de Deus na vida dela.
Isso significa uma vida pia. Certo? Vida com Deus, ela tem vida com Deus. Você já não ouviu falar? Puxa, aquela pessoa ali tem uma vida com Deus, aquela é uma pessoa espiritual. Você já não ouviu falar isso? Tem. Aquela pessoa ali é uma pessoa de oração, uma pessoa com Deus. Isso é uma vida piedosa. Então, em cima dessa paciência, dessa perseverança, tem mais um andar, que é o andar da vida com Deus. Eu pergunto, você tem uma vida devocional com Deus no dia a dia? Como é que é a tua vida com Deus? A oração é uma prática cotidiana, a leitura da Bíblia, ou é um negócio incidental? A tua Bíblia é um livro aberto na tua casa ou fechado? Traz ele fechado, lê uns versículos na Bíblia, joga ele numa gaveta, joga ele numa estante, depois pega para trazer para cá. Ou você se alimenta dele, você estuda diariamente e você busca. Você tem um tempinho de oração, você tem uma vida devocional com Deus. Isso é uma vida de piedade. Amém, irmãos? Mas tem mais um andar em cima desse ainda. Com a piedade, a fraternidade. Tem o andar da fraternidade. Qual é o resultado, irmãos? Da fé, do bom testemunho, do conhecimento, do equilíbrio, da perseverança. É o amor fraternal. Fraternidade é o amor fraternal. É o amor de família. Fraternitas é família. Aí vem a pergunta. Nós somos uma família aqui na congregação? Olha o valor dos grupos pequenos. Os grupos pequenos são verdadeiras famílias. Eles até brigam um com o outro. Igual na casa deles. Um dá bronca no outro. É uma família. Os grupos pequenos não são uma família? Vocês que são parte de um grupo pequeno, de uma célula, é uma família. E quando se reúne tudo aqui, é uma família. Nós devemos ser uma fraternidade. Porque se nós não formarmos essa fraternidade, nós não somos nada. Ou nós somos uma família, ou nós seremos um clubinho. E nós vamos dar uma carteirinha para cada um e cobrar mensalidade. Clubinho social. Então a consequência disso tudo é desaguar tudo isso numa fraternidade, né? Numa família de Deus. Família que se ajuda, família que não tem hora, não tem dia para estar junto, na dificuldade, na alegria e na tristeza. Esse é o sinal da igreja para o mundo. Qual é o sinal que a gente manda para o mundo? É estar junto, em todos os momentos, disponível, acessível. Fraternidade. E em cima da fraternidade, irmãos, tem a cobertura do prédio. Cobertura costuma ser cara, né? Não é? Cobertura. Qual é a cobertura desse prédio? O amor. Está aqui, ó. Com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Irmãos, a palavra amor é complicada.
tem muitas coisas que são entendidas como amor na nossa língua. O sujeito arruma um rabo de saia, fala, vamos para o motel fazer amor. É a mesma palavra para uma amizade profunda, verdadeira. É a mesma palavra para um companheirismo profundo. Na língua grega, existem algumas palavras traduzidas por amor. Por exemplo, eros. Eu acabei de falar agora. De onde vem erótico, erotismo. É o amor carnal. Atração carnal. Que a gente chama aqui de amor. Outra palavra do grego, filéu, de onde vem filatelista, colecionador de selo. Os colecionadores de selo, de jipe, de passarinho, de cavalo, seja do que for, de opala velho, eles desenvolvem um amor um pelo outro instantâneo. Quem tem um jipe velho, vê o outro com um jipe velho, já fica amigo. A gente chama isso de amor, companheirismo. Tem uma palavra grega também, escorge. Escorge. O que é escorge? É o costume de estar junto. Trabalha 40 anos junto. Aí aposenta. Vai um para um lado, para um outro para o outro. Sente falta. Às vezes o pessoal se reúne, porque desenvolveu uma espécie de amor. Por exemplo, antigamente, os casais não namoravam. O pai chamava a filha e dizia, toma banho, veste roupa, porque o teu noivo vai vir aqui hoje, você vai conhecer ele. Aí chegava um cara lá, o filho do compadre dele, e o pai falava, esse aqui que você vai casar com ele. E a moça casava, porque o pai mandava. Nunca se conheceram, nunca se encontraram, mas tinha que casar. Só que depois de 50 anos juntos, desenvolveu-se uma espécie de amor por causa do costume de estar junto. De tal maneira que quando o velhinho apita na curva, logo a velhinha vai também. Por quê? Costume. Chamado também de amor. Só que esse amor aqui que Pedro está falando, ó, e junto com a piedade, o amor, é o amor ágape. É aquele amor que Jesus demonstrou na cruz do Calvário por toda a humanidade. É o amor sacrificial. E em cima do amor fraternal, aí vem o fechamento. O amor sacrificial. É aquele amor que dá a vida pelo seu irmão. Quem é que tinha esse amor de montão? A igreja primitiva. A igreja primitiva, eles eram capazes de coisas extraordinárias um pelo outro. Hoje está duro de arrumar uma carona para um irmão. A coisa mudou muito. Lá no princípio, um irmão dava vida pelo outro muitas vezes, porque o amor fraternal era coroado com o amor ágape, o amor sacrificial. Vamos reprisar, porque nós vamos terminar aqui. Não demos todo o estudo ainda, terça que vem continua, mas eu vou reprisar o edifício aqui, amém? Esfriou. O amor esfriou, né? Esfriou muito, né? Tem esfriado muito. Mas nós somos senhores de si, nós podemos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida de tal forma que a gente possa resgatar muito do que foi perdido. Se não tudo, mas muito do que foi perdido. Vamos ver o prédio aqui como é que ficou então? Quantos andares que deu?
O térreo a gente não conta. Amém, irmãos? O térreo é a fé. Amém? A fé. Então eu vou falando aqui, você vai dizendo 1, 2, 3, amém, irmãos? Para ver quantos andares que ficou o prédio. E esse prédio representa o quê? Uma vida de excelência. Não é experiência. Experiência com Deus é uma coisa. Excelência é outra coisa, né? Então vamos lá. Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento o domínio próprio. Com o domínio próprio a perseverança. Com a perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. 7 andares. Repetindo, fé, é quando você conheceu o Evangelho, recebeu a fé de Cristo no teu coração. Virtude é o bom testemunho depois da fé. Conhecimento é para você fazer a defesa da tua fé adequada. Domínio próprio é o equilíbrio que tudo isso vai produzir na tua vida, automaticamente. Perseverança é o resultado de tudo que você já viveu, desde a tua fé até chegar aí. Piedade é uma vida devocional diária com Deus, é uma vida com Deus. Na tua vida, no teu lar, na tua casa, você construir um altar para Deus no teu coração diariamente. Fraternidade é a congregação a qual você pertence, vivendo como uma família da fé. E a família, um apoia o outro, um cuida do outro, e um empurra o outro para frente. E a fraternidade, e o amor é esse amor sacrificial, ágape, igualzinho àquele que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. Aí o apóstolo Pedro diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego. Credo. É cego. Vendo só o que está perto. Sabe aquele crente que reage igual uma pessoa do mundo? Igualzinho. Às vezes tem uma pessoa do mundo aconselhando o crente. Está melhor que ele. Está cheio dessas coisas horrorosas por aí. Isso é mau testemunho. É aquela pessoa que só vê o que está perto. Ai, meu Deus, o copo está vazio. Mas se você tivesse uma vida com Deus, você ia dizer assim: daqui a pouco ele vai encher, porque é a promessa de Deus que ele vai encher. Então eu vou esperar equilibradamente no Senhor, né? Mas você tem que ter café no bule para fazer isso, né, irmãos? Na carne você não faz. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, faze com que não sejam nem inativos. Inativo quer dizer inútil. Essas coisas habitando em nós, faz com que a gente não seja nem inútil, nem infrutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Digam glória a Deus, irmãos.
Digam glória a Deus. Pois aquele em quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam glória a Deus. Você foi edificado por isso? Abençoado? Então se prepare que terça que vem, se Deus permitir, a gente completa esse estudo ainda falando dessa vida de excelência frutífera e frutuosa para a glória de Deus. Vamos ficar em pé? Há alguma pergunta?